Marcos capítulo número 8, versículos 22 a 26. A graça, a paz, a misericórdia, o dom precioso do amor estejam presentes nos nossos corações essa noite. Bom estarmos reunidos aqui na presença do Senhor para culto sagrado, solene, e para aprendermos mais de sua santa palavra. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em tua santa casa, em tua presença. Aqui estamos, Senhor, a aprender aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos apresentar o nosso coração diante de ti e pedir que o Senhor possa falar aquilo que somente tu podes fazê-lo. Que tu venhas a ministrar, Senhor, e nos dar o conhecimento das Sagradas Escrituras, e que possamos ser tratados por sua santa palavra, que ministrada em nosso coração venha fazer diferença. Assim nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Como árvores que andam, é o título do sermão dessa noite. Eu quero iniciar fazendo aos irmãos algumas perguntas. Primeira, por que muitos cristãos falham em termos de comportamento, de bom testemunho perante os descrentes? Por quê? Será que se os cristãos começassem a agir e a viver conforme o Novo Testamento ensina, será que a igreja continuaria enfrentando os mesmos problemas que enfrenta na evangelização? Por que muitos cristãos não conseguem viver uma vida integral na presença do Senhor Jesus, de forma que todos que estão à sua volta possam ver o que Cristo já fez em suas vidas? Por que é tão difícil quando falamos de testemunho cristão? Perceba que o texto de hoje trata de um caso sui generis, um caso completamente diferente. Em vários aspectos, talvez, esse seja um dos mais extraordinários de todos os milagres operados por Jesus. Vamos recordar alguns detalhes desse milagre? Como é que Jesus curou esse cego? Primeiro, ele o tomou pela mão. Segundo, o levou para fora da aldeia. Terceiro, aplicou saliva em seus olhos. Em quarto, impôs suas mãos sobre ele. Em quinto, perguntou ao homem se podia ver alguma coisa. Ele respondeu: sim, vejo os homens como árvores andando. Em sexto, Jesus pôs as mãos novamente sobre ele e depois restabeleceu, em sétimo lugar, a sua visão. E ele passou a ver e a distinguir tudo de um modo perfeito. E por último, Jesus lhe deu uma recomendação para que ele fosse para casa e que não voltasse a entrar na aldeia. Interessante esse modus operandi de Jesus, não? Mas o que aconteceu nesse caso? Eu quero dizer para os irmãos que não foi acidental. Repito, o que aconteceu nesse caso não foi acidental. Temos outros exemplos em que o Senhor curou pessoas cegas. E é evidente que Jesus poderia ter curado aquele homem instantaneamente com apenas uma ordem: fique curado, passe a ver, veja, ou algo assim. O fato é que Jesus o curou deliberadamente em etapas com um propósito. Ouçam, nada que o Senhor Jesus faz foi ao esmo, é ao esmo ou foi ao esmo. Nada o que Jesus fez ou faz é acidental. Não. Todas as suas ações eram deliberadas e quando ele mudava o seu método de agir, de curar, por exemplo, ele sempre tinha uma razão muito boa para fazer isso. Não havia nada, repito, não havia nada particularmente difícil naquele caso
que exigisse que Jesus curasse aquele homem de 2 etapas ou mais. Não, claro que não. A variação no tratamento dispensado por Jesus não era a causa, não tinha como causa a dificuldade daquele caso específico. A operação do milagre seguia ao plano mental muito bem elaborado, muito bem estabelecido e também muito bem determinado pelo Senhor Jesus, a fim de ensinar uma lição e de comunicar uma mensagem certa. Ou seja, Jesus sabia muito bem o que estava fazendo e onde ele queria chegar. Em outras palavras, todos os milagres, repito, todos os milagres do Senhor Jesus foram mais do que simples eventos. E de certa forma, podemos dizer, esses milagres também foram parábolas. Isso não quer dizer que não tenham acontecido de fato, sim. Claro que aconteceram de fato. Nós cremos que aconteceram. O que eu estou dizendo aqui, intencionalmente dizendo, é que cada milagre operado por Jesus também pode ser entendido como uma parábola da vida real. Uma parábola da vida real. E todos os milagres vão nos ensinar muitas coisas e de maneira esplendorosa sobre o Deus homem, sobre sua divindade, sobre sua humanidade, sobre o seu governo e finalmente sobre o seu reino. Então o Senhor Jesus, obviamente, mudou o método naquele milagre a fim de ensinar uma vital e importante mensagem, de nos trazer uma lição. Mas para quem seria inicialmente aquela lição? Seria para o cego? Vocês pensam que sim? Eu penso que não. A lição não seria para o cego. O cego fazia parte daquela parábola da vida real. Mas para quem era então a lição? Eu concordo com aqueles exegetas que afirmam que a lição principal era particularmente dirigida aos discípulos de Jesus. Mas para que a gente possa compreender isso, nós precisamos ver os 2 contextos imediatamente anteriores. Isso nada mais é do que um exercício de exegese, ok? Teoria dos círculos concêntricos. Um texto nunca está à parte de um contexto, que nunca está à parte de outro contexto maior, que ainda não está à parte de outro maior, ainda e assim por diante. Como se você lançasse uma pequena pedra sobre um lago, uma lagoa de águas paradas, e quando você lança aquela pedra, que ela toca na superfície do lago, da lagoa, círculos concêntricos vão se formando do centro para a extremidade. E é exatamente assim. Nós vamos pegar o que está acontecendo agora no texto bíblico lido nesta noite e vamos ver o que aconteceu antes. E depois um pouco antes ainda, para que possamos elucidar com maior clareza. Pois bem, vejamos então o texto anterior. Está em Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. O que está acontecendo? Abra sua Bíblia aí comigo. Marcos capítulo 8, 14 a 21. Os discípulos estão entrando agora no barco com Jesus, vão passar para outra margem, não é? E eles esquecem de trazer pães para a jornada. E trazem apenas um pão. Então, Jesus, naquele mesmo momento, naquele mesmo contexto, passa a preveni-los, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando. E por causa da palavra fermento, eles entendiam que Jesus estava falando do fato deles não haverem trazido pão. E eles diziam: será que é por causa disso? Porque não trouxemos pão? A razão da confusão, queridos, estava no fato de Jesus ter se utilizado da palavra fermento, que os levou a se fixarem na ideia de que Jesus estava falando de pão. Por quê? Porque eles eram literalistas. Porque lhes faltava o entendimento espiritual daquilo que Jesus falava. Porque não compreenderam que a palavra fermento estava ligado não a algo material como o pão, mas a algo espiritual, como uma heresia que era trazida a efeito pelo ensino dos fariseus. Então, quando Jesus falava de fermento, não era de pão, era de outra coisa.
Mas os discípulos então ficaram perturbados em seus corações, estavam apreensivos, e o Senhor lhes fez uma série de perguntas penetrantes e conflitantes aos seus corações. Ele começa a dizer a partir do versículo 17: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E de quanto parti os 7 pães? Para os 4.000. Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então percebe que Jesus estava fazendo-os voltar e observar que não se tratava de algo físico. Porque Jesus podia transcender aquilo que é físico. Jesus poderia multiplicar a matéria, como ele fez em 2 vezes, nas 2 multiplicações dos pães. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: aqui estou eu pregando a vocês e lhes ensinando, e parece que ainda vocês não entendem. Estão perturbados demais, porque só tem um pão no barco, é isso? E, no entanto, testemunharam 2 milagres, como eu posso transformar e multiplicar pães, os quais provam que com apenas alguns pães e peixes eu posso alimentar milhares e milhares de pessoas, e vocês ainda não entendem. Será que vocês estão agora com o pensamento fixo na matéria, é isto? Mas eles ainda não entenderam Jesus. Então vejamos o que vai acontecer em Mateus capítulo 16, versículo 11 e 12. Nessa mesma sequência, nesse mesmo texto, Mateus sendo um pouco mais profundo, ele vai dizer: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelasse de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aí eles entenderam: Jesus não está falando de coisas materiais. Jesus está falando de coisas espirituais. Mais uma vez, Jesus estava tratando de doutrina, a doutrina dos fariseus. Percebem que enquanto a mente do Senhor Jesus estava nas coisas espirituais, a mente dos seus discípulos estava nas coisas materiais. Enquanto a mente do Senhor estava nas doutrinas celestiais, a mente de seus discípulos estava nas coisas da terra, que são efêmeras e que são passageiras. E para mim, está muito claro que Jesus curou aquele cego da mesma maneira. Aliás, de uma maneira diferente, em etapas, por quê? Porque ele queria apresentar para seus discípulos uma imagem do que ele, Jesus, estava vendo em seus discípulos. Jesus estava conduzindo-os na interpretação daquilo que eles mesmos eram. E Jesus, então, adota essa técnica para que seus discípulos pudessem ver a si mesmos como realmente eram. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês não estão compreendendo, portanto eu vou desenhar para vocês. Então ele apresenta essa representação imagética para mostrar a situação triste da vida daqueles homens que ainda não conseguiam pensar de maneira espiritual. Formidável a ação de Jesus. E para isso nós estamos aqui nesta noite, para aprender e para compreender. Mas em certo sentido, há um sentido ainda mais profundo aqui no texto. Há uma lição permanente para o povo de Deus, ao mesmo passo que uma mensagem terrível se nos é apresentada nessa passagem. Há muitas pessoas que são exatamente como os discípulos representados naquele homem cego quando do primeiro estágio, que não conseguem ver as coisas com clareza. Estão já na igreja, mas estão, parece que no primeiro estágio da fé cristã. Vamos recordar o que Jesus fez, mais uma vez? Vamos lá. Primeiro, Jesus toma aquele homem pela mão. Eu queria, nesse momento, que você usasse a sua capacidade de abstração e você imaginasse essa cena. Jesus toma aquele homem pela mão.
e sai com ele para fora da aldeia. Ficou cacofônico, mas é isso mesmo. Ele tira aquele homem da aldeia. Depois de conduzi-lo para fora, ele pega saliva e aplica aos olhos daquele homem. Depois disso, ele impõe as mãos sobre o homem e pergunta: você pode ver alguma coisa? E a resposta daquele homem foi significativa, todavia sintomática. Ele disse: eu posso ver, mas eu vejo homens que andam como se fossem árvores, ou árvores que andam como se fossem homens, se você preferir. Vocês compreendem essa triste situação? Se você tivesse que descrever esse homem, essa condição atual, desse primeiro estágio desse homem, como você descreveria? Era ainda cego aquele homem? Não podemos dizer que ele era cego, porque já podia ver alguma coisa. Mas também hesitamos em dizer que ele não era mais cego, ou que agora pudesse ver claramente ou plenamente, porque não via. Porque ele via homens como árvores andando. Não era lógico isso, e nem factual. Então, ele era cego ou ele não era cego? Quase sentimos que a única coisa que se pode dizer é que ele, ao mesmo tempo que era cego, não era cego. Ele não era nenhuma coisa, nem outra coisa. Vocês concordam comigo? É nesse estágio em que os discípulos se encontram. Essa era precisamente a condição que Jesus abordou nessa parábola da vida real, para descrever a condição espiritual dos seus discípulos e de muitos de nós que já caminhamos na igreja. Queridos, eu não estou tratando aqui, percebam, eu quero falar com bastante clareza, eu não estou tratando do joio no meio do trigo. Não. Isso é matéria para um outro sermão. Nós estamos tratando de cristãos que estão no primeiro estágio de uma vida espiritual que precisa avançar. E é isso que Cristo está chamando a atenção de seus discípulos. E é para isso que Ele está falando hoje ao meu e ao seu coração. Ele está dizendo: olha, você precisa perceber que há estágios que precisam ser vencidos. Queridos, ouçam. Todo pastor verdadeiro se preocupa com aqueles cristãos que se sentem inquietos, infelizes, miseráveis por causa dessa falta de clareza espiritual que sentem. Porque não conseguem discernir as coisas espirituais. E nos preocupamos, sim, porque o pensamento deles não consegue passar daquilo que é concreto. O pensamento deles é exatamente como o pensamento dos discípulos que só pensavam em coisas físicas. A categoria do pensamento dessas pessoas é terreno, é físico, é carnal. Por isso é quase impossível definir cristãos assim, se verdadeiramente são discípulos de Jesus ou não. É disso que o texto está tratando. E não somente nós, pastores, mas também todos nós que somos servos do Senhor, quando lidamos com pessoas assim, questionamos dentro de nossos corações: será que esse irmão, será que essa irmã verdadeiramente são cristãos? Será que são discípulos de Jesus ou não? Porque já caminham com o Senhor há um tempo considerável e parece que ainda não conseguem transcender. Parece que ainda não conseguem sair do limite do físico, do tátil, do tangível e entrar naquilo que é intangível, naquilo que é transcendental. E todas as vezes que estamos com esse tipo de pessoas, surge novamente a dúvida em nosso coração, com uma espécie de convicção que toma nosso pensamento: será que esse irmão pode ser cristão se ele fala dessa forma? Será que essa irmã pode ser cristã se ela age dessa forma? Será? Posto que se entendem dessa forma, como podem ser cristãos verdadeiros à medida que já caminharam tanto com o Senhor? E cada vez temos impressões negativas, ou pelo menos duvidosas, da conversão dessas pessoas. Mas eu insisto em dizer: não estou tratando do joio. Não. E nós precisamos ter o conhecimento de que há pessoas que são exatamente assim e que convivem conosco.
Pessoas que ora parecem um crente, ora parecem um pagão. Ora parece um cristão, ora parece um ímpio. E ocorre que sempre tem uma boa desculpa para falar como fala, para agir como age, para pensar como pensa. Porque dizem que são melhores, porque tem outra categoria de pensamento. E a questão não para por aí. Não é só o que os outros pensam delas, mas lá em seus corações, elas também pensam coisas semelhantes sobre si mesmas. E muitas vezes, sim, muitas vezes elas se sentem exatamente assim, deprimidas, porque sabe que tudo aquilo que pensam os outros acerca de si mesmos, elas também pensam. E por isso se sentem infelizes, porque não têm certeza a respeito da sua própria situação. Às vezes, depois de assistir um culto, elas dizem, sim, eu sou um cristão, eu creio nisso. Então alguma coisa acontece e passam a pensar, não posso ser um cristão. Se eu fosse cristão, todavia, eu não teria tais pensamentos, ou não agiria como eu ajo, e não teria tais desejos que tenho, e vivem num conflito, não faria o que faço. E por isso se sentem tão perplexas a respeito de si mesmas. Assim como os outros cristãos estão perplexos quando as observam. Por isso que é muito difícil mexer com joio. Porque você, para mexer com joio, você pode estar abalando uma pessoa assim, que é uma serva do Senhor, mas que está num estágio ainda, que carece de amadurecimento. Elas parecem saber o suficiente a respeito do cristianismo para não sentirem mais prazer nas coisas do mundo, mas não sabem o bastante para se sentirem felizes consigo mesmas. São, às vezes, quentes e às vezes frias. Elas veem e ao mesmo tempo não veem. Porque elas veem os homens como se fossem árvores andando. E nós sabemos, irmãos, que árvores não andam. Não é verdade? Eu sei que eu estou descrevendo uma situação que abarca um grande número de pessoas na igreja. É uma situação dolorosa e ninguém deveria viver nessa situação, ninguém deveria permanecer nessa situação sem ao menos se lamentar. E talvez você esteja aqui ouvindo esse sermão e talvez você esteja pensando no seu coração, o pastor está descrevendo a minha vida e eu sou assim. E queridos, nós não falamos com alegria, nós falamos porque a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos enfrentar todas as situações e suplicarmos ao Senhor que trate do nosso coração. Mas o que essas pessoas viam então? Primeiro, elas não viam mais como viam antes. Como aquele homem, elas não conseguem ver mais como viam antes, porque as coisas do mundo já passaram para elas e não tem mais as mesmas cores e os mesmos sabores e os mesmos encantos de antes. Então já não se vê mais ali. O mundo já não é mais tão atrativo para essas pessoas. E em segundo, elas não veem com discernimento as coisas espirituais. Elas sabem que existem. Elas conhecem, elas até acreditam. Mas alguma coisa lhes aconteceu. Jesus já as tomou pela mão, Jesus já as levou para fora da aldeia, Jesus já aplicou saliva em seus olhos, Jesus já impôs suas mãos pela primeira vez, Jesus os tirou do tipo de vida que viviam, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou e mudou para sempre. Jesus colocou um sentimento em seus corações de insatisfação a respeito de si mesmas e da antiga situação que viviam. Aquela época em que se sentiam perfeitamente felizes no mundo passou e as coisas não são mais como eram antes. Já não conseguem mais levar suas vidas como queriam, pensando que nada havia de errado naquilo. Agora elas já sabem que há algo de errado. Elas já começaram a perceber esse vazio. Elas já sentem a inutilidade da vida mundana sem Deus. Elas compreendem a completa falsidade de tudo aquilo que antes estimava no mundo. Se sentem profundamente insatisfeitas com aquele tipo de vida, tornaram-se infelizes com essa situação. Mas elas dizem, eu não consigo mais viver assim. Eu não consigo.
Queridos, ouçam. Há muita gente nessa situação. Muitas pessoas que estão exatamente nesse estágio espiritual. É um estágio em que o homem vê que tudo o mais está errado. Mas o que as difere é que, embora não se sintam mais parte do mundo, ainda não viram o Evangelho como a plena verdade do Senhor, como algo que nos faz viver de forma diferente. E elas, então, reservam lugares em seus corações. Quartinhos, pequenos quartos, pequenos espaços. E esses espaços, elas colocam a placa dizendo lugar privado. O Senhor não entra aqui. Esse lugar é apenas meu. Cristo não pode ter parte nesse quarto, nesse lugar, nesse espaço no meu coração. Isso muitas vezes leva a pessoa a uma espécie de cinismo. Porque é o mesmo passo que está dentro da igreja, é como se não estivesse. Mas o que era o cinismo? O cinismo foi uma escola filosófica da Grécia Antiga que assumiu um comportamento antissocial. Os cínicos não acreditavam mais nos costumes, nos valores, nos princípios que regiam a vida social na Grécia. Por isso viviam de uma forma separada. Estavam na Grécia, estavam na sociedade, mas queriam viver a parte da sociedade. Viviam, muitos deles, nas ruas, sem lugar na sociedade, viviam muitos sem manter a higiene, se alimentando com as mãos, muitas vezes pedindo esmolas, porque queriam manifestar a descrença total na sociedade em que viviam. E algumas pessoas ficam assim, porque já não encontram mais lugar na sociedade lá fora, mas também não encontram na igreja o lugar onde devem estar, onde devem se entregar de maneira completa. E o grande perigo desse estágio é que não se encontra lugar nenhum, nem fora e nem dentro. O estágio do homem antes da cura completa o tirou do seu mundo anterior, mas ainda não o transportou para o mundo onde se via plenamente. O estágio de pessoas assim é o estágio das pessoas que já foram transportadas do mundo, mas ainda não chegaram no céu. Ainda não estão no Evangelho. Estão atravessando um caminho. Algumas pessoas podem até mesmo ir além e perceber as qualidades superiores da vida cristã, como estão expressas, por exemplo, no Sermão do Monte, dizem, não há dúvida que a vida cristã é a única vida real. Mas eu não consigo viver assim. Talvez tenham conhecimento das biografias dos grandes homens de Deus que viveram no passado e dizem que vida maravilhosa, que história é essa, que história é aquela, que testemunhos maravilhosos são esses. Mas agora, ela não consegue imaginar aquilo para a própria vida, porque seria exigir demais. Vale a pena conhecer o Sermão do Monte? Pensam, mas será que vale a pena viver? Vale a pena ser um bem-aventurado, um muito feliz à luz do Evangelho? Por que se exige tanto? E dizem, se apenas eu conseguisse viver assim, pelo menos um pouco, mas a verdade é que não consegue. E não consegue porque falta clareza, porque não conseguem ver com clareza. E pode até mesmo ter ido mais além, concordando que Jesus é a única esperança e que Ele é de algum modo, repito, de algum modo o Salvador. Notem nessa expressão, de algum modo. Chegaram a ver Jesus, chegaram a conhecer Jesus de certa forma, chegaram a compreender que Jesus poderia ajudá-los, que o cristianismo é a única esperança para esse mundo caído, e de algum modo percebem e sabem que essa pessoa, Jesus, pode ajudá-los com todos os problemas, com todas as mazelas de suas tristes vidas. Sabem que Jesus é a razão dessa diferença, mas param por aí. É triste? Sim. Elas sabem que não podem se justificar. Até tentaram fazê-lo por anos a fio. Tentaram muitas vezes, mas não conseguiram. Perceberam que seus esforços eram inúteis.
Então estão cansadas, estão insatisfeitas com tudo e vendo a verdadeira natureza da qualidade da vida cristã, então compreendem que o homem não pode alcançar o patamar exigível para a sua própria salvação. Compreendem finalmente que não podem salvar-se a si mesmas. Mas isso é tudo que podem ver. Da mesma forma que aquele homem cego, quando Jesus lhe perguntou, você pode ver? E ele respondeu sim. Certamente podia ver, mas não com clareza. Porque via os homens como árvores que andam. E essas pessoas chegam a ver alguma coisa, sim. Talvez mesmo cheguem a ver coisas até espirituais, mas elas não conseguem descrever, elas não conseguem ir além disso, elas não conseguem ter uma vida de piedade, elas não conseguem ter uma vida de envolvimento. Elas não conseguem estar presentes, estão presentes, mas é como se não estivessem presentes. Mas aí vem a pergunta, mas pastor, o que elas não conseguem ver? O que elas não conseguem compreender? E primeiro, são pessoas que não têm uma compreensão clara de certos princípios cristãos. Porque esses princípios não fazem efeito, não fazem sentido. Elas compreenderam que Cristo é de algum modo o Salvador, mas elas não compreendem de que forma Ele é o Salvador. Não compreendem. Não tem uma compreensão clara, por exemplo, da morte de Cristo e de sua absoluta necessidade para a salvação. Não tem certeza sobre a doutrina do novo nascimento. Fica como Nicodemos. Se lembra de Nicodemos? O concretista de pensamento Nicodemos. É necessário nascer de novo, Nicodemos, disse Jesus. E ele disse, Senhor, como assim? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãezinha? Não. Não é isto. É pensar em categorias espirituais. Mas aquele homem não conseguia. Pessoas assim não têm certeza sobre as doutrinas bíblicas e não estão preocupadas com isto. Estão cheias de confusão, de perplexidade, mas preferem permanecer assim do que pedir ajuda. Pessoas que não conseguem ver claramente e acham que estão certas, muitas vezes. Elas não entendem por que Cristo teve que morrer, não vê a necessidade do novo nascimento. Já temos visto esse tipo de gente, pessoas que estão descontentes com a vida e levam uma vida cristã assim pela metade, pelas beiras. Estão prontas a falar sobre Cristo como Salvador com reservas. Com reservas. E o resultado é que se sentem perturbadas e infelizes, miseráveis em seus próprios corações. Porque elas não conseguem ver. São pessoas que não veem claramente, em segundo lugar, que seu coração não está totalmente envolvido. Para elas, ela está totalmente envolvida, mas não está. Ainda que possam ver muitas coisas, elas não conseguem ver tudo. Sua felicidade realmente não está no cristianismo nem no evangelho. Não está. Por alguma razão, não encontram alegria verdadeira na fé cristã. Não. Precisam constantemente que alguém lhes traga a memória sobre a importância que os cristãos maduros dão às coisas do Senhor. Como, por exemplo, o compromisso. Ora, ninguém tem que me falar do meu compromisso de vir à igreja no dia do Senhor, é meu compromisso. No dia que alguém precisar me lembrar, hoje é dia do Senhor, você precisa ir para a igreja, então é porque algo está errado. Elas se envolvem por um tempo, mas não por todo o tempo. Não por muito tempo. Precisam ser lembradas que foram chamadas ao serviço e que não foram chamadas para serem servidas. Não aprenderam que a igreja não é um self-service que a pessoa vem e se serve. Ela vem para servir. Não são felizes entre os irmãos, sua alegria, se é que tem alegria verdadeira, ainda parece provir de outras fontes e aquilo que sobra para o evangelho é muito pouco de suas vidas. Que coisa triste. Terceiro, são pessoas cuja vontade está dividida. O coração delas vive em constante rebelião, e eu falo isso com muita tristeza. Porque não consegue entender por que há um homem que se declara cristão
é exigido que faça determinadas coisas e que não faça outras coisas. Elas acham que isso é reduzir o aspecto humano do ser humano cristão. Por que se exigir essas coisas? E nessa confusão que vivem, por outro lado, condenam a vida passada que tiveram, porque já não se vê mais ali. E reconhece Jesus como Salvador, todavia, quando se trata de aplicar seus ensinos, ficam confusas mais que nunca e não conseguem discernir as questões com clareza. E acham que tudo que se é ensinado na igreja é coisa de homens. Não, isso é coisa de homem. Será mesmo? Será? Estão sempre argumentando, sempre. Sempre perguntando se é certo ou se é errado fazer aquilo. Querem sempre viver no limite. Muitos de nós passamos por esse estágio, graças a Deus. E temos experiência dele. Mas avançamos. Mas muitos não conseguem ir além disso. Queridos, há pessoas que veem as coisas claramente de uma vez, porque o Senhor faz uma obra maravilhosa em suas vidas, mas outras são como os discípulos, que não conseguem entender o fermento físico da doutrina dos fariseus, que era o ensino, uma doutrina espiritual que o Senhor aplicava às vidas deles. Há pessoas que têm um processo de conversão completo, mas há outras que passam por estágios. E aqui nós estamos tratando daquelas que atravessam esse estágio específico. Eis aí a razão porque Jesus fez aquela série de perguntas para os discípulos. Ele foi perguntando, para mostrar para eles. Está vendo como vocês não entendem ainda? Está vendo? Como vocês não conseguem fazer o discernimento de uma coisa material com uma coisa espiritual. Queridos, esse sermão é para mexer comigo. Queridos, esse sermão é para mexer contigo. É para você pensar nas coisas do Espírito. É para você pensar no estágio espiritual em que você está. É para você ir para a sua casa hoje à noite pensando nesse sermão. É para você colocar a sua cabeça no travesseiro hoje pensando nesse sermão. Jesus fez aquela série de perguntas para os discípulos para demonstrar de forma dramática aquela terrível condição de indefinição. O que você é? Cristão? Ou não cristão? Quarto, são pessoas que protestam contra definições precisas e limitadas. Vou repetir, pessoas que protestam contra definições precisas e limitadas. Vou explicar para você. São pessoas que não gostam de nada que seja claro demais, absoluto demais, algo que seja estabelecido. Por isso apresentam dificuldade de aceitar integralmente o Evangelho. Buscam sempre uma forma de religião que lhes seja mais confortável e muitas vezes caem numa religião vaga, nebulosa, incerta, cheia, todavia, de fórmulas e rituais. Há uma igreja de princípios e valores do Evangelho. Não é de se surpreender que o romanismo tenha atraído muitos protestantes. Sabia disso? Tem atraído. Porque ao mesmo tempo que é uma religião vaga e indefinida, é cheia de fórmulas e rituais, tornando-se confortável para esse tipo de crente. Porque se você pecou é muito fácil. Eu vou te passar uma fórmula para o perdão, uma penitência. Eu cumpro aquela penitência. Quantas rezas tenho que fazer? São tantas, tantas dessa, tantas daquela, ok. Então você cumpriu, agora você vai para casa perdoado, restaurado, remido. Mas não é assim na igreja. Não. Pessoas como essas vão dizer assim, olha, vocês estão sendo rígidos demais. Vocês estão sendo legalistas demais. E eu não gosto disso. Eu creio no cristianismo da liberdade. No evangelho da liberdade. Mas você está sendo muito rígido com esse negócio de princípios e valores do evangelho. É isso mesmo.
E eu pergunto para você, você conhece pessoas assim? Eu sei que você conhece. Pessoas que afirmam que o cristianismo nada tem a ver com definições baseadas em princípios e valores. São pessoas que preferem algo definido como algo indefinido, como homens que andam como se fossem árvores, ou árvores que andam como se fossem homens. O que é isso? Eu não sei. É o que eu quero. Eu quero esse negócio aí, esse lugar nebuloso. Desde que tenha um rito que eu cumpra, que eu fique em paz comigo mesmo, que eu retire o peso da minha consciência. Aí eu vou estar bem. Em quinto, são pessoas que não aceitam completamente o ensino da autoridade das Escrituras. Talvez essa seja a maior e a pior de todos os problemas. Não aceitar o ensino da autoridade das Escrituras. Elas passaram agora a relativizar as Escrituras. E encontram os teólogos do momento que dizem a Bíblia precisa ser reinterpretada, analisada de acordo com a nossa sociedade, com a nossa época. A Bíblia precisa se amoldar à nossa sociedade. Então começam a cortar textos da Bíblia, ensinos da Bíblia, que não dizem mais respeito à sociedade do tempo presente. Queridos, se nós não nos aproximarmos como crianças sem reservas na Bíblia Sagrada, permitindo que ela nos leia e que ela fale conosco ao mesmo tempo, nós nunca sairemos desse estágio. Pessoas que são assim, elas misturam as próprias ideias com as ideias espirituais, com os princípios do reino. Naturalmente afirmam que se baseiam nas Escrituras, porém, esta não é a verdade. Porque querem passar a modificar aquilo que ensina a palavra. Aceitam certos ensinos bíblicos, mas outros não. Esse não. Misturam velhas ideias e filosofias pessoais que ainda são remanescentes da vida de outrora. Algo que vinha daquele antigo estilo de vida. Com o Evangelho. Misturam conceitos naturais com conceitos espirituais, dizem gostar do Evangelho, mas argumentam que não devemos ser extremistas demais nessas questões espirituais, que devemos então assumir um papel e uma posição de moderação. Eu sou moderado, e ainda se acha, eu sou moderado. Como assim moderado? Jesus nunca foi moderado. Nunca. E nós precisamos aprender com Jesus. Pessoas que se recusam a aceitar a autoridade em todos os aspectos, a autoridade das Escrituras, na pregação e na vida, na doutrina e na visão do mundo. Porque elas dizem, pastor, as circunstâncias mudaram. E nós precisamos mudar também. Será? Pastor, a Bíblia não é mais como costumava ser. Pastor, tem um monte de problema aí, hein? O Senhor continua sendo o mesmo. Ainda que sejamos vivendo no século 21. A sociedade pode mudar, mas as palavras do Senhor são eternas. A palavra do Senhor nunca vai mudar. Nunca. Nunca. Aí essas pessoas vão fazendo o quê? Vão formando a própria Bíblia. O primeiro cortador da Bíblia, nos tempos do Novo Testamento, se chamou Marcião. Ele começou a cortar, esse livro não presta, e foi cortando, até sobrar muito pouco do que de fato é a palavra do Senhor. E nós temos pessoas que agem exatamente assim. Em quinto, são pessoas que não estão interessadas em doutrinas bíblicas. Porque elas dizem que... Para que doutrina? Eu gosto de exposição bíblica,
Principalmente daquelas que trazem as histórias. Como eu gosto das histórias. Parece criança, não. Criança que gosta de historinha. Não que as verdades bíblicas não sejam revestidas em histórias maravilhosas demais. Claro que não é isso. Mas, queridos, nós precisamos das doutrinas, porque são as doutrinas que expõem o que essas histórias ensinam. É isto. As doutrinas expõem o que está na Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia, se não apresentar doutrina? Qual é? Qual é o valor da exposição bíblica, se ela não nos levar à verdade? Mas não é difícil entender a posição dessas pessoas. Porque quando conhecemos a verdade, nós somos presos pela verdade. A quem mais é dado, mais será? Então, Senhor, não me dá muito, não, que eu não quero ser cobrado. Percebe? Vocês sabem qual é o propósito de todos os credos elaborados pela Igreja de Cristo? Desde o primeiro século, você sabe? Por que foram escritas as confissões de fé? Sabe por quê? Tudo isso foi escrito para capacitar o povo de Deus a ver com clareza. Porque quando o povo de Deus não vê com clareza, se torna uma isca fácil para o herege. Isca fácil para o herege. Quando a gente pega a Bíblia e descortina a Bíblia ensinando doutrina para a igreja, nós estamos capacitando a igreja a dizer não para as heresias. Importante ou não? Extremamente importante. Nos primeiros séculos do cristianismo, o evangelho era pregado de geração em geração. Mas pessoas fomentadas pelo maligno foram se infiltrando na igreja. Pessoas de boa retórica, de boa presença, de boa argumentação, e passaram a ensinar heresias para o povo de Deus. A ensinar, por exemplo, que Cristo não veio em forma humana, em forma física, ele era uma aparição espiritual, uma emanação da divindade. E uma variedade de ideias como essa começou a surgir, levando muitas pessoas à confusão. Então os nossos pais, os pais da igreja, primeiro, segundo, terceiro século, começaram a redigir documentos que fossem fáceis da igreja aprender, a conhecer, a fim de se revestir contra essas investidas dos hereges. Foi um propósito prático. A verdade deve ser definida e deve ser preservada para que nós não venhamos a cair em erros, nos mesmos erros do passado. E não se enganem. As mentiras de Satanás são sempre as mesmas. O que muda é a roupagem. As mentiras de Satanás, todas as heresias, são as mesmas mentiras de sempre. São oposição à palavra verdadeira do Senhor. Mas muda de forma, de roupagem. Muda de narrativa, de argumentação. E tem encontrado muitos cristãos incautos que não são preparados e não foram preparados para responder: isso não é comigo. Para trás. Comigo não, com a minha família não. Rapidamente, como enfrentamos esse problema? Primeiro, não declarando em nossos corações que compreendemos tudo e que a cegueira já foi plenamente curada. De alguma forma, todos nós ainda estamos nesse estágio, porque ainda precisamos aprender mais do Senhor. Você concorda comigo? Queridos, quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, há uma evolução na própria teologia paulina. A gente vai ver que, por exemplo, o resultado do primeiro concílio de Jerusalém, em que foi proibido a igreja de comer determinadas coisas, isso há uma evolução, há um aprimoramento no ensino. Porque como uma igreja que vai sair do seu quadradinho, e agora na força centrífuga vai até as nações para ensinar as nações e ter regimes dietéreos,
de etéreos, tá certo? De dieta. Como? Como ele vai chegar na casa de alguém e dizer, eu não posso comer isso porque isso aí fere a minha religião? E o apóstolo Paulo vai dizer, tudo que colocar sobre a mesa, dá a Deus ação de graça. Com ação de graça você come. Você percebe isso? O homem do nosso texto deve ter sido tentado a dizer que estava completamente curado. Ora, ele havia recebido a condução do Senhor para fora da aldeia. Ora, ele havia recebido algo íntimo do Senhor, a saliva. Daria outro sermão para falar sobre isso. Em seus próprios olhos. A mão do Senhor estava sobre a sua cabeça. E o Senhor pergunta, você está curado? Você pode ver. E ele disse, eu posso. Podia? Sim e não. De certa forma, sim. Mas sua visão ainda era incompleta e imperfeita. Mas era vital naquele momento que ele desse um testemunho verdadeiro do que via. E ele faz. Muitos estão fazendo de forma diferente. São incentivados e encorajados a proclamarem abertamente aquilo que ainda não conhecem. Levam outras pessoas ao engano, porque pensam que já conhecem, pensam que já viram, pensam que já são aptos a serem mestres. E introduzem o engano dentro da igreja. E nós precisamos dizer não para essas pessoas. Não. Porque essas pessoas ainda veem os homens como árvores andando. E se ensinarem, vão espalhar confusão dentro da igreja. A segunda coisa que precisamos fazer, queridos, é o oposto da primeira. A tentação do primeiro é correr e proclamar que pode ver tudo, enquanto não podia ver. Mas a tentação do segundo é sentir-se totalmente sem esperança. E dizer, eu não aguento mais. Eu não quero mais continuar. Tu me tiraste da aldeia. Tu passaste saliva nos meus olhos. Tu impuseste as tuas mãos sobre a minha cabeça. Tu me fizeste ver dessa forma que estou vendo. Homens como se fossem árvores andando. E eu não aguento mais isso. Eu pensava que o Senhor ia me curar. Imediatamente, instantaneamente. E o Senhor está fazendo a sua obra de uma forma diferente. Eu sei que o Senhor já operou de forma diferente e outro cego já o curou. Por que comigo é assim? Você percebe, querido? O que eu quero dizer para você é que o Senhor continua fazendo a sua obra. Continua agindo no seu coração. E o Senhor sabe e conhece o desespero que há dentro da sua mente. Talvez você possa estar perguntando por que eu não posso ver bem e com clareza. Por que tenho dificuldade de entender as coisas espirituais? Por que eu sou assim? Por que eu não tenho compromisso? Eu quero ter, mas eu não consigo. E aí o diabo acha lugar no seu coração para te desencorajar, para dizer, já que você é assim, então continue assim, horas. Mentiras, mais mentiras. E eu te falo, no nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo, não deem ouvidos a ele. Em terceiro lugar, seja sincero e responda à pergunta do Senhor com honestidade e franqueza. Eis aqui o segredo da questão. Jesus se voltou para o homem dizendo, podes ver, e o homem disse com absoluta franqueza, eu vejo, mas eu vejo homens como se fossem árvores andando. Senhor, tem algo errado comigo. Algo se passa de errado no meu coração. Seja honesto com o Senhor acerca da sua condição espiritual, irmão. O que salvou aquele homem conduzindo a cura completa foi sua honestidade. E a pergunta para mim
e para você nesta noite é o que nós estamos vendo. Nós vemos as coisas com clareza, sim ou não? Você é feliz com Jesus? Plenamente. Você consegue imaginar a sua vida sem Jesus? Não? Então você não consegue imaginar a sua vida sem a igreja. Porque essas duas pessoas, Jesus e a sua noiva, a igreja, caminham juntas. Em quarto lugar, submeta-se a Jesus. Submeter-se a Ele não completamente como aquele homem o fez, sem qualquer objeção ao tratamento suplementar. Deixa aqui, eu vou completar a obra, eu vou fazer. Eu vou colocar minha mão novamente sobre você e vou terminar a cura. Se Jesus tivesse falado para aquele homem que teria uma terceira etapa, com certeza ele desejaria aquela etapa. E por que com a gente é diferente? Por quê? Queridos, ouçam, Jesus nunca deixa nada incompleto. Nunca. Ele vai terminar a boa obra que já começou a fazer na sua vida. Aquele homem foi completamente curado, suas vistas foram restauradas, ele passou a ver tudo distintamente. Eu gosto dessa palavra. Ele passou a distinguir claramente tudo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero começar a distinguir as coisas espirituais com clareza. Eu não quero mais encontrar os velhos obstáculos para o entendimento que existem no meu coração. Eu quero ver perfeitamente. Senhor, age na minha vida. Senhor, vem e faz no meu coração. Assim como o Senhor fez curando aquele homem de forma completa. Queridos, o mesmo Jesus que agiu em Betsaida, age hoje na sua vida. E Jesus veio para que pudéssemos ver com clareza, para que pudéssemos conhecer com clareza. Veio para nos dar a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todo conhecimento, além disso, é vão. Tudo que a gente precisa saber é isso. Se você se sente infeliz a respeito de si mesmo, olhe para a sua vida espiritual, meu irmão, em nome de Jesus. Como seu amigo, eu te peço nessa noite, como seu pastor, olhe para a sua vida espiritual, você está satisfeito mesmo? Está feliz? Como resultado desse autoexame, o que você tem a fazer? E eu te peço, busque a Jesus. Busque a sua palavra. Espere em Jesus, suplique a Jesus, apoie-se em Jesus. Ele já te tirou da aldeia, Ele já passou saliva nos teus olhos, Ele já fez a primeira imposição de suas mãos sobre a sua cabeça e Ele vai terminar a obra. Você precisa crer. Mas para isso, precisa ser sincero sobre a sua atual condição espiritual. E Ele te pergunta nessa noite, filho, o que você vê? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a Tua palavra que foi proclamada nessa noite. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, a Tua amada, a Tua noiva, a Tua querida. E, Senhor, só Tu podes falar ao coração aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós não podemos falar. Só Tu podes aplicar na nossa vida a Tua palavra de maneira como ninguém mais poderá fazê-lo. E nós queremos aqui, Senhor, entregar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, pedindo, Senhor, faz. Senhor, nós não queremos continuar no primeiro estágio. Senhor, Tu já começaste a operar na nossa vida. O Senhor já nos conduziu dessa aldeia do mundo. Nos tirou de lá, nos tomou pela mão em sinal de cuidado pessoal. O Senhor já aplicou sua saliva nos nossos olhos. O Senhor já mandou, através da imposição de mãos,
que nós víssemos. Mas, Senhor, há algo a ser feito ainda na minha vida. E há algo a ser feito ainda na vida do meu irmão e da minha irmã. Ainda há embaraços demais no nosso coração. Ainda há muitas coisas que nos afastam do Senhor. Ainda, Senhor, há muito de nossas filosofias pessoais. Ainda há muito em nosso coração caído que nos afasta de Ti. E, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de cada um de nós. Não estamos falando do joio, mas estamos falando de filhos teus. Filhos que precisam que o Senhor venha completar a obra. Filhos que compreendam que foram chamados para o serviço, para servir, e não para serem servidos. Então, Senhor, completa esta obra no nosso coração e na nossa vida. E faze-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, que é muito melhor que a nossa. E aplica a Tua palavra no nosso coração. Eis a nossa oração sincera. No nome de Jesus Cristo. Amém.